Trago mais alguns textos aqui bem interessantes para a gente ficar por dentro de tudo. O professor Valério Arcari fez um contraponto interessante ao Vladimir Safatli, que na entrevista para a Folha de São Paulo falou que a esquerda morreu. Ele faz aí, na verdade, uma crítica do vocabulário da esquerda. Aí nesse site que é o Esquerda Online, Valério Arcari, que era do PSTU e entrou no PSOL, diz o seguinte: a esquerda não morreu. Vamos ler juntos aqui esse texto. Valério Arcari é professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo. Conheci ele lá, aliás, quando eu fazia meu ensino médio e meu ensino técnico. Não cheguei a fazer o técnico, fiz só o médio. Doutor em História pela USP, militante trotskista desde a Revolução dos Cravos, autor de diversos livros, entre eles Ninguém Disse Que Seria Fácil, de 2022, que é um ótimo livro, aliás, eu li, da editora Boi Tempo. Vamos ler um pouquinho do texto do Valério. A coragem é a luz da adversidade, ditado popular português. Vamos entender aqui o que o Valério fala. Concluir que a esquerda morreu no Brasil é um exagero por pelo menos duas razões fundamentais. Porque ganhou 4 eleições presidenciais seguidas desde 2002, e confirmou que preservava a autoridade levando a candidatura de Lula ao segundo turno em 2022, vencendo o bolsonarismo, ainda que por estreita margem. E aí a segunda hipótese, porque a esquerda não morreu. Porque mantém a implantação do social no movimento sindical dos trabalhadores, nos movimentos populares agrários e urbanos, nos movimentos feministas, nos movimentos negros LGBTQIAP+, nos ambientalistas, de direitos humanos, da cultura e na juventude estudantil. Tem força social, política e eleitoral. Quem tem força está vivo. Aliás, sendo rigorosos, a esquerda brasileira, tanto a moderada quanto a radical, está entre as mais influentes do mundo. Ó, o professor Valério foi taxativo, hein? Vamos continuar lendo aqui. Mas é verdade que a esquerda mudou qualitativamente no Brasil e no mundo, e alguns partidos são quase irreconhecíveis. Que aí eu acho que é o ponto que eu concordo tanto com o Valério quanto com o Safatli. Acontece que esta realidade tem 30 anos e não 3 anos, portanto não é surpresa alguma. Desde a derrota histórica da restauração capitalista e o fim da União Soviética entre 89 e 91, ocorreu um processo devastador que deixou mortos, feridos e mutantes pelo caminho. Os velhos partidos comunistas desapareceram ou se social-democratizaram. A social-democracia se converteu em diferentes versões do social-liberalismo. A esquerda radical se fragmentou ou se canibalizou. O impacto de décadas de situações reacionárias ou defensivas levou a regressões programáticas e até a transformação do vocabulário, tanto da esquerda mais moderada quanto da revolucionária. É deseducativo afirmar que a esquerda morreu, é uma boutade, expressão francesa para um gracejo, algo meio irônico e ferino, ao mesmo tempo, mas não é inocente. Não deve ser levado a sério. Não é nem correto, nem justo. Estimula um ceticismo perigoso entre os jovens e um cinismo insolente entre os veteranos. O que nós precisamos é de coragem. Esquerda e direita são conceitos da nossa linguagem coloquial, mas são aproximativos e, em geral, imprecisos. São muito usados e, nessa medida, úteis. A esquerda é múltipla e plural. Há várias correntes de esquerda. Portanto, não é sinônimo ser de esquerda e ser marxista. Eu, por exemplo, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu me considero de esquerda, me considero bastante próximo da social-democracia, que é um conceito que, inclusive, apavora os comunistas. E não me considero marxista. E eu sou bebedor de líquidos no meio da live, que deixa muita gente aí dos comentários bravas comigo. Mas há muitas vertentes mesmo dentro da esquerda. Há uma coisa que é múltipla, realmente tem uma capilaridade que é muito maior do que o que a gente enxerga em todos esses anos, né, gente? Então não é exatamente aí, não existe uma fórmula mágica de como você se torna esquerdista. Eu não me considero marxista, por exemplo. Eu adoro Karl Marx, adoro as teorias de Karl Marx, mas eu acho que a dialética dele é insuficiente para explicar esse mundo, mesmo o mundo material. Tampouco é sinônimo abraçar uma estratégia revolucionária. Aliás, no Brasil e no mundo, a imensa maioria das pessoas que simpatizam com a esquerda não é marxista.
Nem apoia o projeto revolucionário. Quem é marxista não deveria ser tão sectário que não possa aceitar que é possível ser de esquerda sem ser marxista ou revolucionário. Portanto, é no mínimo exabrupto afirmar que a esquerda morreu, se foi Lula a principal liderança de esquerda no Brasil há 40 anos, quem derrotou Bolsonaro e não a candidatura liberal de terceira via. Lula é um moderado, um reformista, um gradualista, mas é de esquerda. Venceu por uma pequena diferença, mas venceu. O PT é um dos maiores partidos de esquerda do mundo. Se a esquerda tem força, não morreu, mas uma parcela da esquerda radical, não somente nos meios intelectuais, começou a flertar com a ideia de que quem não é super-revolucionário não é de esquerda. Nessa chave, o PT não seria mais um partido da classe trabalhadora, mas um partido de burgueses. Não se trata somente de um exagero, mas de uma conclusão teórica e politicamente errada. Sem uma frente única com o PT, os movimentos onde tem grande influência não seria possível derrotar o neofascismo. E aí vamos avançando aqui. Ele não está falando necessariamente do Safatli nesse trecho, tá? Mas é uma análise que se encaixa também na fala do próprio Safatli. Vamos seguindo aqui. É verdade que a esquerda marxista é minoritária, mas tampouco é justo avaliar que a esquerda radical, entre aspas, morreu. Em especial no Brasil, onde temos o MST e o MTST, além de PSOL e correntes de esquerda do PT que mantêm mandatos em todas as esferas, conquistaram posições na direção dos grandes sindicatos, têm representação na UNE, estão na frente dos grandes coletivos feministas, negros e LGBTQIAP+, influencia no ambientalismo, nos movimentos de direitos humanos e de cultura. Não fosse tudo isso significativo, Boulos é candidato a prefeito de São Paulo e recebe apoio do principal partido de esquerda. Esse apoio foi conquistado, não foi dado. Foi um desfecho de um processo e também uma disputa com a esquerda moderada pela liderança. Uma avaliação de que as posições de Boulos não seriam radicais o bastante para merecer o reconhecimento de que é parte da esquerda radical não pode ser levada a sério. Se o critério for que só pode ser considerado como revolucionário quem concorda 100% com cada um de nós estamos perdendo o juízo. Estamos em uma situação reacionária, num contexto de uma relação social de forças desfavorável. Isso significa que viemos de muitos anos de acumulação de derrotas, desde o golpe institucional de 2016. A classe trabalhadora e seus aliados entre os oprimidos perderam a confiança na sua capacidade de lutar para vencer. A vitória eleitoral foi gigante, mas ela não reverteu o ceticismo. Quinto ponto do Valério. Acontece que estamos numa situação reacionária, no contexto de uma relação social de forças desfavorável. Isso significa que viemos de muitos anos de acumulação de derrotas, desde o golpe institucional de 2016. A classe trabalhadora e seus aliados... E olha que o Valério, quando estava no PSDU, ele era bem crítico a Dilma, tá? A classe trabalhadora e seus aliados entre os oprimidos perderam confiança na sua capacidade de lutar e para vencer. A vitória eleitoral foi gigante, mas ela não reverteu o ceticismo. A esquerda não morreu, mas é verdade que ela não está bem. Não está bem por 3 razões fundamentais. Primeiro, porque perdeu qualitativamente quando em comparação histórica. Força social de choque, ou seja, na capacidade de se apoiar na mobilização de massa superior à extrema-direita. Segundo, porque o governo Lula abraçou uma estratégia de governabilidade que depende exclusivamente de acordos com o Centrão no Congresso e prevalece na maioria da esquerda, sob influência do lulismo, uma estratégia quietista de renúncia à luta pelas reivindicações populares. Terceiro, porque a imensa maioria da esquerda, inclusive na esquerda radical, desencorajou do projeto estratégico, o socialismo. O governo Lula não é um governo de esquerda, além da presença de Alckmin na vice-presidência, trata-se de um governo de coalizão com a fração capitalista que tentou conquistar uma terceira via com Simone Tebet e incorporou representantes de partidos de direita, historicamente posicionados com o Centrão. Mantém intacta, no que é mais fundamental, uma estratégia econômica de gestão do capitalismo semiperiférico que responde aos dogmas neoliberais de ajuste fiscal para alcançar um déficit primário zero e reduzir a inflação, ainda que com descontos. Nem sequer uma orientação desenvolvimentista de políticas anticíclicas para impulsionar o crescimento foi considerada. Não fosse o bastante, o governo decidiu não enfrentar a questão militar, mesmo depois da incrível cumplicidade do alto comando das Forças Armadas com a ameaça golpista que culminou na semi-insurreição do 8 de janeiro de 2023. Ser de esquerda não obriga ninguém a ser oposição ao governo Lula.
Tudo que o governo faz ou deixa de fazer diz respeito aos interesses dos trabalhadores, merece e deve, sim, ser criticado. Mas não é o bastante para legitimar uma tática de oposição de esquerda ao governo Lula. Não seria nem realista, nem inteligente, nem responsável um posicionamento na oposição ao governo Lula, porque, na atual relação social e política das forças, este espaço já está ocupado pelo bolsonarismo. Os riscos colocados pelo neofascismo permanecem enormes, a classe dominante está dividida no Brasil, uma fração apoia criticamente o governo Lula, a outra apoia Bolsonaro. Não se pode lutar, ao mesmo tempo, com a igual intensidade das duas. Há que se explorar a diversão. A demonstração de força de Bolsonaro recentemente no domingo, dia 25 de fevereiro, confirma que o perigo é real e iminente. A resposta contraofensiva de extrema-direita terá que ser construída nas redes, nas ruas, na institucionalidade e em todos os terrenos em unidade com o PT. Mas, exigindo que seja liderança por Lula presencialmente para que possa ser a maior possível. Quem não estiver construindo mobilização nos próximos 8 de março, 14 de março por Marielle e sábado, dia 23 de março, pode bater no peito que é da esquerda verdadeira, mas perdeu a bússola da classe. É verdade que a natureza do governo Lula tampouco justifica uma tática de disputar o destino do governo por dentro, não porque não hajam lutas políticas importantes dentro do governo. É evidente que elas existem e, na surdina, se ouvem os ecos dos debates. Mas porque essas discussões estão aprisionadas pela decisão estratégica de preservar a aliança da Frente Ampla erguida para o segundo turno. O papel da esquerda radical é uma presença incansável na organização das lutas. Entretanto, é verdade que, apesar de tudo, toda a esquerda, mais moderada ou mais radical, compartilha de 4 premissas ou escolhas comuns. Em primeiro lugar, ser de esquerda é uma escolha moral. Ao ser de esquerda, abraçamos a visão do mundo que considera todas as formas de exploração e opressão indignas, que explora ou oprime alguém que não pode ser livre. Não é possível a liberdade entre desiguais. Em segundo lugar, ser de esquerda é uma escolha de classe. Ao ser de esquerda, abraçamos uma visão de mundo que considera que o movimento dos trabalhadores é a nossa referência de esperança e suas lutas são as nossas. Em terceiro lugar, ser de esquerda é uma escolha política. Ao ser de esquerda, abraçamos um projeto de luta pela transformação da sociedade, queremos mudar o mundo em função da satisfação das necessidades da maioria. E, por último, ser de esquerda é uma escolha ideológica. Ao ser de esquerda, abraçamos um projeto histórico, o socialismo como programa, ou seja, defendemos a sociedade em que devemos ser socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. O que nos une não é pouca coisa. Baita texto do Valério e concordo bastante com ele. Eu acho só que também meio que crucificaram demais o Safatli, sendo que o que ele estava querendo dizer com a esquerda morrer é, na verdade, gente, a tal da autocrítica. A autocrítica é bom para todo mundo. A autocrítica não é só essa babaquice que a imprensa corporativa faz com o PT. Os críticos do PT precisam fazer uma autocrítica. Todo mundo precisa fazer autocrítica e até o Safatli foi muito bem criticado pelo Valério Arcari, que é um intelectual honesto, que é um cara que fez uma transição interessante ali de vir da extrema de esquerda do PSTU, né? O pessoal nem sabe qualificar exatamente se é extrema esquerda e foi pro PSOL e virou um quadro trotskista muito interessante dentro do PSOL. Então eu acho que tem aí um debate bem interessante de um marxista com um pós-marxista. Eu não acho que o Safatli é um marxista. Ele não tá... Muita gente fez uma associação dele com o Jones Manuel, mas eles são bem distantes, sobretudo se você olha no detalhe o que o Safatli faz.